Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um bate-papo com o Merak. Como vocês já sabem, todos os meses nós trazemos um convidado especial aqui para as nossas conversas. Alguém do nosso time aqui da Merak Capital. E hoje eu estou aqui com Gustavo Wolff, nosso analista de renda variável. Ele cuida dos setores de educação, transportes, bens de capital, utilities e malls. E hoje a gente vai trazer um tema, um assunto relacionado ao seu setor de análise, que é justamente contar um pouquinho sobre a empresa Embraer, trazer um pouco aqui do histórico, olhar para as perspectivas aqui para frente e contar um pouco de todo o cenário de Embraer aqui no decorrer do tempo. Gustavo, muito obrigada pela participação e se você quiser já contribuir, já iniciar aqui o nosso bate-papo, fica à vontade. Olá pessoal, é um prazer falar da Embraer, é uma empresa que a gente gosta muito aqui na Merak, inclusive como brasileiro também, é uma empresa que já tem um histórico grande, né? Uma empresa de inovação, acho que é um orgulho nacional, né? E a história da Embraer, então, ela começa nos anos 70, né? Com o lançamento do seu primeiro avião, que é o MB-100 Bandeirante, que é um avião que tinha capacidade entre 12 a 22 pessoas. Na década de 80, ela lançou o MB-120, que foi um dos primeiros sucessos, assim, né? Eles chamavam MB-120 Brasília. E já era um avião um pouquinho maior, de 20 a 35 pessoas, e depois o MB-145, é um avião ainda maior, né, 50 pessoas. E aí, já na década de 90 e entre 90 e 2000, né, ela lança a família de aviões, né, que são chamados E-Jets, que são os aviões que ela atua até hoje, né? Então, tem o Embraer 170 e o 175, que são aviões entre 70 e 80 passageiros, e o E190 e 195 entre 100 a 120 passageiros, né? E acho que é importante notar que todo esse histórico da Embraer foi sempre focado na aviação regional, né? Que é um nicho de mercado que outras empresas como Boeing, Airbus, né, que são as grandes do mundo, não atuam. Então esse foi sempre o grande diferencial da Embraer, e isso na aviação comercial. E lá em 2005, né, alguns anos depois, ela também entra no nicho de mercado da aviação executiva. Então aproveitou dos engenheiros, de todo esse conhecimento ali dentro da empresa, e também entra na parte de jato executivo, que são aviões menores, né, não comerciais, aviação executiva, mas também desenvolve mais o nicho de mercado. Então a gente vê que nesse histórico todo da Embraer, né, desde os anos 70, foi uma empresa muito inovadora, com muita tecnologia, com um desenvolvimento ali de mão de obra, né, muito importante. E as fábricas principais da Embraer, a maior fábrica dela fica aqui perto da gente, né, em São José dos Campos, onde tem toda a operação comercial dela. E a parte de aviação executiva fica nos Estados Unidos, em Melbourne, na Flórida. Então, ela também tem a capacidade produtiva lá. E em Gavião Peixoto, ela desenvolve o KC-390, né? Uma fábrica menor comparada às outras duas, mas a gente vê, assim, dá orgulho, né? de ver e acompanhar a Embraer, porque realmente é um histórico de bastante sucesso, assim, né? Na aviação, num segmento tão inovador e difícil de fazer. É uma história super interessante, acredito que até para os analistas é super interessante o assunto, né? É um tema super gostoso de ser estudado. Sim. E aproveitando todo esse histórico de Embraer, eu sei que no decorrer da sua trajetória, a gente teve uma suposta parceria entre Embraer e Boeing. Se você puder contar como foi a negociação, se essa parceria aconteceu ou não, conta um pouco desse histórico também. Tá, vamos lá. E então, assim, como eu falei, né, esse foco na aviação regional, e sendo uma empresa que, diferente de outras empresas do mercado, ela sempre chamou muita atenção do mundo como um todo, né? Inclusive, se a gente olha, assim, o histórico da Embraer sempre foi vender aviões para o mundo todo, né? O Brasil sempre representou pouco. Hoje, se a gente olha o backlog da Embraer, mais de 80% é mercado internacional, grande parte até América do Norte. Mas lá em 2018, né, a Boeing, né, que é uma das maiores empresas do mundo, mais focada em aviões maiores, né, enxergou muito valor na Embraer e anunciou uma intenção de adquirir 80% da aviação comercial da Embraer, né? Então foi uma negociação, um deal, né, que a gente chama importante, porque para a Boeing ela ia se beneficiar de ter um portfólio completo. Então ela já tem os aviões maiores, né, como o Boeing 737, o MAX e outros produtos,
e aí, tendo a aviação comercial da Embraer, ela teria um portfólio completo de aviões maiores e aviões menores, né, focados na aviação regional. Esse anúncio foi feito em 2018, né, e aí demorou um tempo tanto operacional para fazer toda essa transição, mas também a parte de regulatório, né? E aí a regulação dos Estados Unidos até chegou a aprovar essa aquisição da Boeing, né? Mas o que aconteceu é que em 2020 a gente teve a pandemia, e aí a Boeing ela teve tanto problemas operacionais na sua linha de produção de seus aviões, mas também teve toda a questão de demanda, né? A gente passou mais de um ano aí sem ter nenhum avião voando no mundo, na aviação comercial, e aí ela teve um problema muito grande de fluxo de caixa. Então ela não ia conseguir honrar com os pagamentos com a Embraer, e ela acabou desistindo da fusão, né? E aí isso num primeiro momento foi ruim para a Embraer, porque ela tinha se posicionado ela já estava preparada para acontecer essa fusão, né, e desmembrar a operação comercial. Então foi um momento que marcou, assim, 2020 foi um ano muito marcante para a Embraer, porque teve essa desistência da fusão e também teve toda a pandemia que impactou a indústria como um todo, né? E é isso, assim, falando do acordo ali, foi bastante coisa, assim, que aconteceu, mas hoje a gente já vê que as coisas estão melhorando, né? Gustavo, a gente sabe de algumas notícias sobre uma empresa Eve, que ela é listada lá fora, né, nos Estados Unidos, e ela tem alguma relação com a Embraer. Que tipo de relação é essa? A Eve ela faz parte da Embraer, a Embraer ela detém 90% do capital da Eve, e a Eve foi um spin-off da Embraer, que foi uma forma que a Embraer achou, né, de listar essa empresa nos Estados Unidos via SPAC, né, que é uma listagem para empresas num estágio anterior ao IPO. Então a Eve ela é uma empresa que tem um projeto de construção do eVTOL, que é um avião de pouso e decolagem vertical elétrico. E esse avião é uma promessa, né, de um avião para transcorrer ali pequenas distâncias, né? É quase como se fosse um substituto ou um concorrente do helicóptero. E é uma parte de inovação da Embraer, onde ela vai, ainda o avião não foi certificado, inclusive existem outros players também tentando construir essa tecnologia, mas o que a gente acha importante é que a Embraer é a única empresa que produtora de aviões que conhece todo o processo de certificação que está nesse mercado. As outras empresas nunca certificaram um avião. Então a gente acha que é natural que a Embraer consiga sair à frente da certificação desse avião, e no futuro, se esse mercado ele se desenvolver, vai ser mais uma avenida de crescimento para a Embraer. E o interessante é como que ela fez essa listagem lá fora, não é uma operação que demanda caixa. Então, dá para dizer que a Embraer hoje ela está só com a parte positiva. Se esse mercado se desenvolver, vai ser uma nova avenida de crescimento para ela. Gustavo, se você puder contar um pouco pra gente sobre a perspectiva da empresa, sobre toda a sua análise, né, toda a sua tese de investimento por trás aqui, para nós termos aqui a exposição na nossa carteira de ações aqui de cada um dos produtos na empresa Embraer. Bom, como vocês já viram, eu gosto bastante da empresa, né? Mas eu preciso saber se é uma boa empresa, também é uma boa ação, né? Então, hoje, pensando na ação da Embraer, né, a gente vê que todo esse desafio que ela teve em 2020, né, e que a indústria tem apresentado ainda, né? A gente ainda tem visto notícias de problemas de fornecimento de motores, de peças, né? Então a indústria ela está tanto com problemas hoje eu diria que é mais problemas de oferta, né? Que ainda as cadeias produtivas estão voltando, mas a demanda ela já tem mostrado uma retomada, assim, né? Então a gente vê que a Embraer ela já tem anúncio de pedido de avião para vários anos, né? A gente vê que desde a pandemia, cada ano que passa, ela tem aumentado o número de entregas tanto na comercial quanto na executiva. Na comercial a gente está numa trajetória um pouco mais lenta, mas vem retomando, então a gente acredita que nos próximos anos a empresa vai continuar crescendo. E na executiva, né, teve um fenômeno até um pouco contrário da aviação comercial na pandemia,
porque como a gente não estava voando, né, comercialmente, a gente teve muita demanda de jatos menores, voos privados, então foi um mercado que se desenvolveu muito e a Embraer ainda está colhendo os frutos dessa demanda forte. Então, no passado, a Embraer ela tinha no backlog que ela anuncia, né, que são os aviões que ela vai entregar no futuro, ela normalmente ela anunciava um ano à frente. Então, assim, o que ela produzia no ano, ela tinha de entrega, era casado. E hoje, por conta dessa demanda, foi criado um backlog maior. Então, ela tem praticamente 3 anos de entrega de aeronaves executivas para entregar, que já estão com pedido firme, acordado, né? Então, a gente vê que ela tem uma previsibilidade de resultado daqui para frente, na parte de demanda, e na parte operacional a empresa teve que melhorar a sua eficiência, né, depois de tudo que aconteceu, né. Então a gente vê também que a parte operacional de margens, geração de caixa, isso tem melhorado a cada trimestre, assim. Então a gente vê que nos próximos anos é uma empresa que vai recuperar resultado, tanto da parte de volume quanto da parte de margem, vai gerar caixa, então a gente acha que é um bom investimento. Muito bom, temos boas perspectivas olhando para frente, então. E você contou um pouco aqui, um pedaço do que nós temos dentro da carteira, um pouquinho de como funciona aqui nosso estudo de tese. E muito obrigada pela sua participação aqui no nosso bate-papo. Já está mais que convidado para um próximo bate-papo, contando sobre outra empresa aqui dos seus setores. E muito obrigada a você que nos assistiu, que ficou aqui com a gente durante esse tempo. E já convido vocês para assistirem os próximos vídeos que vamos postar na sequência. Obrigada a todos. Até mais. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.